Vou tentar deixar tempo para vocês fazerem. Então, vou ler mais uma vez aqui a questão 6, que foi a questão que nós paramos na aula anterior, né? Foi ontem. Folha de análise combinatória. Questão 6. Um cubo de madeira tem uma face de cada cor. Quantos dados diferentes podemos formar gravando os números de 1 até 6? Então, vamos lá. Um dado tem um total de 6 faces. Então, são 6 espaços. Pronto, 6 espaços. Na primeira face, a gente tem a opção de 6 cores diferentes, que foi o que ele falou. Na verdade, ele tem 6 cores e ele vai numerar de 1 até 6. Então, o primeiro eu posso numerar de 1 até 6. Eu tenho 6 possibilidades. No segundo, o que eu usei eu não posso usar novamente, então eu tiro 1. Até chegar no número 1. Aí a gente vai pensar o seguinte: todas as 6 faces possuem 6 cores diferentes. Conforme eu vou colocando o número, se eu coloco no lugar diferente, ele vai possuir. Vamos lá, deixa eu formular novamente. Deixa eu só colocar aqui um exemplo. Olha só, vou colocar uma face vermelha. Vou colocar uma verde. Apenas. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E aí eu vou escolher 2 números. De 1 a 6, vou pegar o número 1 e o número 2. Então, escolhi 2 faces, vermelho e verde, escolhi os números 1 e 2. Se eu coloco o número 1 no vermelho e o número 2 no verde, eu fiz uma composição. Se eu coloco o número 2 no vermelho e o número 1 no verde, eu fiz uma outra composição. Então, independente dos números, eu posso colocar de várias maneiras e ele vai me resultar em coisas totalmente diferentes, tá? Reparem que eu usei as mesmas cores e os mesmos números. Então, vai me trazer um resultado diferente? Vai. Então, eu não preciso dividir. É só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Questão 7. Eu vou ler e vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Uma classe tem 10 alunas e 5 alunos. Formam-se comissões de 4 alunas e 2 alunos. O número possível de comissões que podemos formar é de quanto? Vocês preferem com fórmula ou sem fórmula?
Então, olha só, eu tenho 10 meninas e 5 meninos. E eu preciso formar comissões com 4 meninas e 2 meninos. Então, vou colocar aqui os espaços. Vou colocar meninas vermelho e meninos verde. Preciso formar comissões com 4 meninas, então são 4 espaços. E 2 meninos, 2 espaços. Aí a gente vai pensar o seguinte: o espaço para as meninas, eu tenho um total de 10 meninas que podem ocupar o primeiro espaço. No segundo, eu tenho 9 meninas. Quem ocupou o primeiro não pode ocupar o segundo espaço. Depois, 8. Por último, 7. Parei aqui, estou nas meninas. Agora eu vou para os meninos. São 2 espaços, eu tenho 5 possibilidades. Então, 5 e 4. Isso é uma multiplicação. Aí a gente vai pensar o seguinte: a gente está falando em grupos. Se eu coloco João e Maria em um grupo, em uma dupla, é uma coisa, é uma dupla. Se eu coloco sentido contrário, Maria e João, mudou alguma coisa? Se não mudou, se permanece sendo a mesma coisa, a gente precisa dividir, porque senão o nosso valor vai ficar duplicado. Nesse caso aqui, dividiria por 2, porque eu estou tratando de 2 pessoas. Aqui não. Só que o que a gente precisa levar em consideração é a quantidade de pessoas. Para meninas foram 4, 4 espaços. Então eu vou dividir por 4 fatorial, que é o 4, 3, 2, 1. A mesma coisa eu vou fazer com os meninos. Tive que escolher 2 meninos, então vou dividir por 2 fatorial. E a partir daqui, pode multiplicar tudo e depois dividir um pelo outro. Se quiser simplificar, também pode. Então, eu vou tentar simplificar, olha só. 4 vezes 2, 8. Como eu... Ah, não, tá certo. Aí aqui, se quiser simplificar, ó, 9 por 3, 3. Aqui eu vou multiplicar direto. Então, aqui vai ficar 10 vezes 9, 90. 90 vezes 7, 63. 63 vezes 5 vezes 4, vezes 20, é 1.260. É, o gabarito é errado, ó, acrescentou um zero a mais. Então, aqui em cima, multiplicando, deu 1.260. Vou dividir por 3 vezes 2, 6. Dá 210. Na hora de digitar, ó, apareceu um zero a mais. Questão 8. Dado 8 pontos distintos, quantos segmentos de retas podemos formar? Para eu formar um segmento de reta, a gente precisa apenas de 2 pontos. Então, teremos aqui 2 espaços. Opa.
tempinho aí para vocês fazerem. Então vamos lá. Então, para eu conseguir formar um segmento, eu preciso de 2 espaços e eu tenho 8 pontos distintos. Dependente de onde estejam os meus pontos, ó, tracei 2 pontos aleatórios. Eu consigo formar um segmento de reta. No meu primeiro espaço, então eu tenho a opção de 8 pontos. No meu segundo, eu tenho 7, porque eu não posso ligar um ponto nele mesmo, porque permanece sendo um ponto. E aí a gente vai pensar o seguinte: ligar desse primeiro ponto para o segundo, eu formei um segmento. Se eu faço sentido contrário, começo aqui de cima para baixo, mudou alguma coisa? Não mudou. O segmento é o mesmo, então a gente vai dividir. Então, ó, multipliquei 2 números, vou dividir por 2 fatorial. Quiser simplificar, pode. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Letra B. Gente, se tiverem incomodados aí, se quiser usar a fórmula, não tem problema não. 2100, Thaís. Como você achou isso? Vamos lá para 9. Vocês acharam 2100 na primeira, foi isso? Vou verificar aqui. Vou colocar aqui 9, 10 e 11. Qualquer coisa eu volto nela rapidinho. Aqui, ó, para vocês fazerem. Eu vou refazer ela aqui rapidinho.
Vou voltar ela aqui, que eu acho que eu simplifiquei alguma coisa errada aqui. Deixa eu só voltar nela aqui rapidinho. Tá, foi. Olha só. Deixa eu só voltar nela aqui. Só ver rapidinho. Tá, foi na multiplicação. Então, deixa eu só arrumar aqui de novo. Olha só. Questão 7. Deixa eu só corrigir isso aqui. Foi na hora de multiplicar que teve o erro. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 7, 630. 630 vezes 5 vezes 4, 12.600. 12.600. E aí, dividido por 6, vai dar 2.100. Estava correto. Na hora de multiplicar, eu tirei o 10, né, no caso. Tinha dado 1.260. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, voltando aí, gente, só corrigindo a questão 7. A multiplicação é a mesma coisa, não mudou. A diferença é que eu eliminei um zero aqui sem querer. Foi, dúvidas? 2.100 é a resposta correta. Pessoal, obrigada aí. Gente, qualquer erro aí vocês podem me falar, tá? Porque fazendo as coisas aqui, às vezes passa despercebido. É diferente de quando a gente está usando ou diretamente o caderno ou diretamente o quadro, né? Então vamos lá, questão 9. Quantas comissões constituídas de três pessoas podem ser formadas por 6 pessoas? Então eu preciso formar uma comissão com 3 pessoas. Então, 3 espaços. Então, no meu primeiro espaço aqui, eu tenho um total de 6 pessoas, depois 5, por último 4. Aí a gente vai pensar o seguinte: independente da forma que eu escolho essas pessoas, independente da ordem, vai me trazer um resultado diferente? Ou não? O resultado é o mesmo. Se eu escolho Maria, Pedro e João, formei um trio. Se eu escolho em ordem diferente, João, Pedro e Maria, é o mesmo trio? Sim, é o mesmo trio. Por isso que a gente precisa dividir. Então, eu escolhi 3 pessoas, vou dividir por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Letra A. 10. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podem formar com os dígitos 0, 3, 5, 7, 8 e 9?
Vamos lá. Quantos números ímpares de 3 algarismos? 3 algarismos, 3 espaços. Aí agora eu vou observar o seguinte: esse meu número precisa ser ímpar. Então, eu preciso obrigatoriamente terminar com um número ímpar. Então, números ímpares: 3, 5, 7 e 9. Eu tenho 4 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, né? Total de 6 números. Eu terminei com 4. Então, eu tinha 6, usei um para terminar. Sobraram 5 algarismos. Porém, desses 5 algarismos, eu tenho o número 0. Quando a gente fala em formar um número, a gente não pode começar com 0. Por exemplo, o número 11 tem 2 algarismos. O número 011, visualmente, tem 3 algarismos, mas é a mesma coisa que 11. Então, a gente não pode usar o 0 para iniciar um número. Então, voltando, eu tenho um total de 6 algarismos. Usei um para finalizar, sobraram 5. Não posso usar o 0, então sobraram 4. O certo aqui seria descer uma unidade, 3. Porém, agora eu posso usar o 0. Então, 3, vou subir 1, né, para usar o 0 novamente. Então, fiquei com 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Observação que a gente não escolhe os números, tá? A gente usa pela quantidade de algarismos. Dúvidas nisso aqui? Deixa eu só detalhar, porque eu acho que isso sempre surge dúvidas, tá? Então, quais são os números que eu posso usar? 0, 3, 5, 7, 8 e 9. Tem um total de 6 algarismos. Vou colocar entre parênteses. Quais são as possibilidades para finalizar? Eu posso finalizar com o número 3, 5, 7 e 9. São os meus números ímpares. Eu preciso finalizar com 4 possibilidades. Agora, para iniciar, eu posso iniciar com qualquer outro, exceto 0. Então, eu posso iniciar com 3, 5, 7, 8 e 9. Seria um total de 5. Porém, a gente já contou com o número final. Então, exemplo, finalizei com o número 3. Não posso iniciar com o número 3. Então, sobram 4. E aí, quando a gente vai para o segundo espaço, a gente devolve o 0. A gente utiliza o 0. Ou pode utilizar o 0. Por isso, volta a ser 4. Então, questão 11. Quantos números de 3 algarismos podem formar com os dígitos 0, 3, 5, 7, 8 e 9? De novo. Agora ele não fala que é ímpar. Não há necessidade de ser ímpar. Pode ser qualquer número. Aqui a gente consegue tirar as dúvidas. Olha só. Número com 3 algarismos, 3 espaços. Eu tenho um total aqui de 6 algarismos.
Porém, eu não posso começar com o número 0. Então, eu posso iniciar o meu número com um de 5 algarismos. 5 possibilidades. Quando eu vou para o segundo espaço, deveria ser 4, que a gente sempre desce 1, porque quem eu iniciei, eu não posso usar de novo. Então, ficaria 4. Porém, agora eu posso usar o 0. Então, 4 mais um algarismo, né, que é o 0, volta a ser 5. E aí depois eu tiro 1. 4. Professora, mas eles não 1, dizem 2, que tem que ser distintos. calma aí. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Pois é, não fala. Então, eu tenho 6 algarismos aqui e ele não fala que podem ser distintos, que necessariamente podem ser distintos. Então, eu posso, por exemplo, usar 3, 3 e 3, por exemplo. Então, aqui nós temos 5 possibilidades, depois 6 possibilidades, porque eu utilizo novamente o 0, e mais uma vez 6 possibilidades, porque ele não usa a palavra distintos, como ele usou na questão anterior. Perfeito. Então, olha só, 5 vezes 6, 30, 30, 30 vezes 6, 180. Letra D. Vamos sublinhar, né? Vai ficar mais fácil. Vou fazendo agora sublinhando, e a gente não perde esses detalhes. Vamos lá, questão 10 e 11. Não, 10 e 11 já foi. 12 e 13. Não tem espaço. Vou colocar primeiro 12 e depois a 13. Vou sublinhar, tá? As partes mais importantes para a gente não se perder aí com os detalhes. O maestro escolherá 5 músicas distintas, dentre o total de 10 que dispõe, e montará uma apresentação para a escolha das músicas e da ordem que elas serão tocadas. O maestro possui um número de possibilidade cujo algarismo das unidades é igual a quanto? Então, são 5 espaços, 5 músicas que ele poderá escolher. No primeiro espaço, ele pode escolher um total de 10 músicas. No segundo espaço, ele tem a possibilidade de escolher 9, que aquele começou, ele não pode repetir. Depois, 8, 7 e 6. Aí a gente vai pensar o seguinte: se eu troco a ordem da minha música, a ordem das minhas músicas, a minha apresentação será a mesma ou não? Se a minha apresentação for a mesma, a gente precisa dividir. Se a minha apresentação mudar, então a gente não precisa dividir. Nesse caso, a gente não vai dividir, porque se eu troco a ordem da minha música, das músicas, a minha apresentação ela é alterada, ela é diferente uma da outra. Então aqui vocês não precisam multiplicar, porque ele pediu a unidade, o algarismo das unidades. Então, independente dos números que eu tenho aqui, eu tenho o número 10. E qualquer número vezes 10
termina com o algarismo 0. Então, resposta letra A. Isso também é uma outra dica. Quando a gente faz a multiplicação e aparece lá o 5 e o 2, e aí ele pede o algarismo, também vai ser o 0. Porque 5 vezes 2, 10. Ok? Vamos para 13. A 13 eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, constituídas segundo os seguintes métodos. Primeiro, 5 caracteres diferentes formados por elementos do conjunto, do número 1 ao número 9. Então, são 5 algarismos. Questão 2, instituição 2. 6 caracteres distintos formados por duas letras dentre as vogais, né, de A até U, na primeira e na segunda posição da senha, seguidas por 4 algarismos dentre os elementos de 3 a 9. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção de senhas, medindo sua maior e sua menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza de força da senha, de forma que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte será a senha. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a primeira é mais forte, mais fraca. Tem que fazer. Deu tempo? Então vamos lá, vou fazer a primeira instituição. Deu tempo não, né? Foi rápido. Vou esperar mais um pouquinho.
Vamos lá. Primeira instituição. Ele precisa formar, ele precisa usar 5 caracteres, 5 algarismos. Então, 5 espaços. E agora a gente vai precisar levar em consideração quantos eu tenho. Vai de 1 até o número 9. Ele não pulou nenhum. Então, são 9 números. Então, no primeiro espaço, eu posso utilizar 9 algarismos. No segundo, ele usou a palavra distintos, então eu vou reduzir. 8, 7, 6 e 5. Aí, a partir daqui, a gente vai pensar, se eu troco a ordem desses meus números, esses meus números vão ser diferentes? Vão ser diferentes. Então, a gente não precisa dividir. Então, aqui é só multiplicar. Já vou multiplicar, vou fazer o segundo para verificar logo. O segundo, ele usa 2 espaços para vogais e 4 algarismos. Então, sobre as vogais, são 5 no total. Ele vai usar a vogal na primeira e na segunda posição. Então, eu posso usar 5 vogais. No segundo, a gente vai reduzir, porque ele fala também que precisam ser distintos. Então, 5 e 4. Depois ele fala que vai ser preciso usar 4 algarismos. E aí ele me deu os números 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Um total de 7 algarismos. Então eu posso utilizar 7 algarismos, depois reduz 1. Vai ficar 6, 5, por último 4. E aqui nós vamos multiplicar. Então, na primeira, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Deu 15.120. Na segunda, deu 5 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Deu 16.800. E aí, para a gente comparar isso, a gente vai criar uma relação entre um e o outro. Então, eu vou usar aqui, ó, primeiro sobre o segundo. Então, meu primeiro valor, 15.120, e o outro, 16.800. Aqui a gente vai simplificar como der. Então, posso simplificar 0 com 0. Vamos ver se eu consigo dividir direto por 9. Ou por 8, né? Olhando pelas alternativas. Olha, 1 mais 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é por 9. Eu vou ver embaixo. 1 com 6, 7. 7 com 8 não é por 9.
Deixa eu só confirmar a multiplicação aqui. 7, 6, 5 e 4. Aqui também pode fazer regra de 3 para poder achar a porcentagem. Mas acho que é melhor a simplificação. Vou refazer aqui, ó, para a gente não perder tempo. O primeiro eu vou usar do jeito que ele está na multiplicação. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E o meu denominador eu vou colocar também forma de multiplicação. Fica mais fácil da gente arrumar. O número 2 é o 5 vezes 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E a partir daqui eu vou simplificar aqui mesmo. Olha só. 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5. Então, ficamos aqui com 9 vezes 8, que é o 72. E aqui embaixo ficamos com 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. E aqui a gente vai simplificar. Vou simplificar aqui por 8, ficou mais fácil. 72 por 8 dá 9. 80 por 8, 10. Então, olha a relação entre eles. O primeiro, consegui simplificar e cheguei no 9. O segundo, simplifiquei e cheguei no 10. E aí vai depender da minha pergunta. Ele perguntou o seguinte: a relação do segundo, da segunda instituição para a primeira, como é que ficou? A relação, vamos lá. Com base nessas informações, pode-se dizer que relação à segunda instituição, a primeira é o quê? A primeira deu 9, enquanto a segunda deu 10. Então, a relação da primeira para a segunda, ela é 10% mais fraca. Letra A. A única mudança aqui foi esse A aqui, tá? Esse A grave. Porque logo de cara ele colocou aqui na B, ó, 10% mais forte. Então, em relação à segunda, eu vou comparar a primeira com a segunda. Por isso que a letra A, 10% mais fraca. Dúvidas? Nada, tudo certinho? Dá tempo de fazer mais uma? Ainda é essa aí, ó, 14. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repetir. Podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 3.200. O valor x é igual a quanto? Para a gente resolver isso, a gente vai fazer por etapas. Então, só para dar uma dica aí para vocês fazerem. Acho que não vai dar tempo de fazer.
Então, o número 3.200, eu corrijo na próxima aula. São números de 4 algarismos. Ok, 4 algarismos. Então, vocês podem fazer aqui os números maiores que 300. Não dá para fazer direto, dá para fazer rápido. Aqui, a dica que eu costumo passar aqui é fazer os números de 3.200 até 4.000 e depois fazer o 4.000 direto. Eu acredito que fica mais rápido. 2 minutinhos que dá para fazer. Melhor fazer separado mesmo. Vou fazer ela aqui rapidinho. Então, vou fazer separado. Primeira coisa que eu vou fazer são os números de 3.200 chegando sem incluir o 4.000. Então, de 3.200 até 3.999. Claro que a gente só pode usar os números que estão aqui. De 1 até 6, são 6 algarismos. Então, eu preciso de 4 algarismos. 4 espaços. O meu primeiro número, obrigatoriamente, precisa ser o número 3. E o número 3, ele aparece uma só vez. Então, eu só posso usar um número. Agora, eu preciso da possibilidade de usar os números acima de 200. Então, eu posso usar o número 2, o número 4, o número 6 e o número 5, né? São 4 possibilidades. Não usei o 1, porque o 1 é menor do que o 2. Na minha terceira casa, deveria ser 3. Porém, agora eu posso usar o número 1. Então, continua sendo 4. E por último, vou reduzir 1. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48. Agora eu vou usar os números 4.000 em diante. Então, são 4 algarismos.
Então, números acima de 3, né? O 4, 5 e 6. Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho um total de 6 números. Já usei um para iniciar. Sobraram-se 5. Depois 4, por último 3. Que deu 180. Casos possíveis, só somar. 180 mais 48. 228. Dúvidas? Nada? Gente, até mais tarde, 6 horas, tá? Obrigada aí por vocês terem ficado. Qualquer